Swipe left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. Power down now, I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Mama used to say tomorrow never comes, so make the most, but I think I am done with today. Boss says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leopard. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep. Ah, mas é no final, né? É, Eu sei. Você levou levou pro povo assinar? fazer um Não sei, elogio aqui. quem deu. Fazer um elogio aqui, pode? Não. Pode. Ah, deixa eu ver se Café maravilhoso. Gostou do café? Oxe, Maria. É, tá aqui, tá aqui. Achou? Ganhei o dia. Café maravilhoso. Vou até. Bota a luzinha em cima, não? Aqui ela tá Ah, eu boto escondida. lá. Bota até. Né, Zé? A gente gravou esse Ganhei áudio. meu Zé. dia, ganhei meu Gravou? dia. Esse áudio tá gravado. Então, mas Cafézinho eu... da Cris, vamos Então pra vou cafeteria. repetir. Olha, Vai, olha, café posso bom. falar? Fala aí, vai. Eu vou falar, mas não é mentira não, Fala tá? aí, fala aí. Eu vou falar. Das últimas 2 semanas, o melhor café que eu tô tomando hoje aqui. Podia ser do último 2 anos, né? Não, porque... Mas é, pra quem gosta muito de Café. café. Não, porque onde eu chego, eu gosto de tomar café e quando não me oferece, eu compro. Aham. Não nesses locais aí que a gente vai. E tem... Eu adoro tomar café nessas Cafeteria, coisas literárias, maravilhoso. porque tem uns café bem... É. E esse não, Diferente. esse tá... A minha mulher, a gente É a mandou canela. a gente mandou vir um café de maravilhoso. vassouras pra gente. Ah. Esse café é maravilhoso. É. Então é por isso que eu disse que é das últimas Tem um 2 que semanas. eu tomava tô muito, que eu tomando. trabalhava no centro do Rio, Uhum. ali no edifício Menezes Cortes. Eu sei onde é, eu trabalhei ali. Ai, muito bom aquele café, gente. Trabalhei ali. Né? Conhece a cafeteria ali Conheço. dos universitários, né? É. Eles são universitários. Trabalhei ali 1 ano e pouco. Muito bom. E aí, vamos começar? Vamos sim? É legal assim, não? Tá com calor, Zé? Não. Tá não? Não. Não precisa. Eu tô até com essa camisa, eu gosto Mas dela. tá chique. Tá essa aí. chique, tá elegante. A esposa não reclamou não de pegar a cortina lá fazendo isso aqui? Não, não, não. Isso aqui, Brincadeira, isso aqui foi brincadeira. um presente que meu filho me deu e ele Flanelado. gosta de me dar assim, camisa e tal. O meu filho, eu acho que ele pensa que eu tô velho, porque ele só me dá casaco. Mas obrigado pelos casacos e vem na boa hora. Não, mas eu também ganho casaco da mulher, então são dois velhos. Ele ganha casaco da mulher, mas os que ele usa são os mesmos de quando ele tinha 15 anos de Fala idade. isso, tá gravando o áudio. É verdade, gente. Pois é. Entendeu? Então, Zé, Eu namorei. Uma pergunta, você prefere chapéu ou boina? Porque eu trago Não, boina. chapéu tá você que bonito. manda, só com o chapéu você tá me imitando, mas tá tranquilo, vai. Vai, amor. Fala, Não, eu ia falar, eu ia perguntar se ele conhece a série Lost. A Já ouviu série falar? Lost, já ouvi falar e andei assistindo Então, algumas tem coisas. milhões de temporadas, né? A primeira temporada de Lost, Hum. foi lá em 1900 Guaraná. e biscoito, a gente namorou, entendeu? A gente namorou. Eu Vamos tinha começar o programa? 17 anos e ele tinha Ah. 20 e alguma coisa, que ele sempre foi velho. E aí, as mesmas roupas que ele usava lá, ele usa até hoje. Que ele gosta. É, A gente nem começou o É programa. verdade. Normalmente eu falo assim, mulher que manda na gente, ela fala assim, não, piada velha. Isso é piada velha, agora piada velha da mulher, entendeu? Mas aqui eu nunca contei. Não, é verdade. Então, vai conta outra então, quero ver se você lembra. Não, vamos pra entrevista.
Zé Salvador. Até que Até enfim. que- Aleluia. Não. Vamos lá? Vamos. Então, Zé, você já te contaram que tava gravando, né? Já. Então já tudo que a gente falou mal da galera toda vai sair mal. Por isso que eu tô dizendo assim, eu gostei dos casacos. Vai elogiar o filho. Então, Zé, você está oficialmente no São Gonça Podcast, mas espera aí, não vamos iniciar. Você sabe o nosso slogan? Pelo amor de sei. Deus, uma Do pessoa que... outro lado da poça tem São Sim. Gonça? Não sei. Não sabe. Não sei, não sei. Então vamos lá. É porque é meio complicado. Tá bom. Ó, então você está oficialmente no Tem a São colinha, Gonça. agora tem a colinha aí, ó. Tá aqui, ó. A gente até criou um livro. Não começa, muda de Eu assunto. tô falando da cola Peraí, ali do, você me faz do mudar de assunto. slogan. Pera aí, vamos começar de novo. Você está oficialmente no São Gonça Podcast, porque Do lado de cada poça também tem cultura. Exatamente. E meu nome é Cristiano Lopes, Eu sou Cris Franco. E eu sou Zé Salvador. mas agora você vai falar o seu nome verdadeiro. Mas tem que falar? Claro que tem, pô. É, lógico. Você acha que eu ia falar assim, todo mundo te conhece como Zé Salvador, mas ninguém te conhece como Zé, o outro, o oficial. Meu Deus. Esse aí é o oficioso. Não, aliás, é o contrário, né? Tá, é oficioso. Não, o Zé Salvador é o oficial. E o oficioso? O oficioso, eles... Eu não gosto desse nome, por sinceridade. Não Mas quer falar? José Washington de Souza. Esse Washington é que não pega combina bem. com Não Zé combina, Salvador. não combina. Então bom, vai só Zé Mas Zé é Zé Salvador Salvador para todos. Existe uma coisa interessante, e eu gosto de falar isso quando me dão a oportunidade. Fala aí. Todas as vezes que toca o telefone, que eu ainda tenho telefone, parece que não, mas ainda existe telefone fixo, convencional. E eu sua casa tenho, tem? Ah. E esse telefone, quando ele toca procurando o Zé Salvador, eu sei que é trabalho literário. Quando procuro o José É Washington de cobrança. Souza, cobrança. ou é cobrança, ou então tá querendo me vender alguma coisa. Telemarketing, né? Telemarketing. Brincadeira. Então, Zé Salvador, vulgo Zé Salvador, Washington, você está oficialmente no São Gonça São Podcast. Gonça Podcast. Zé, primeiramente eu quero te agradecer você ter vindo aqui. É uma honra pra gente aqui, é uma honra trazer. O tão esperado, Tão esperado Zé Salvador. tão comentado em todas as entrevistas. É verdade, né? Isso é bom, é o bondade Ezequiel, dos outros. Hélio Renato. Bernardes, Renato, e todo mundo falou mal pra caramba de você. Mentira, gente, falou pra caramba. Vocês estão, tem no vídeo aí, tem no vídeo. Então todo mundo falou que você é uma raridade do cordel. E tem várias coisas que a gente vai falar. A gente vai falar de cordel. A gente vai falar do lançamento, Uhum. não é isso? Isso é muito Lançamento. A Nossa, gente vai falar do edital. Fica aí, não sabe disso não. A gente vai falar do Dia Internacional. Não, internacional não, Zé. É nacional. Municipal. Dia Municipal do Do Cordel, aqui em São Gonçalo. Cordel, aqui em São Gonçalo. Então, tudo isso a gente vai valorizar demais. Mas o que, Zé? A gente vai falar do meu trabalho que eu estou atual, Os projetos. são os projetos que a gente tem em mente. Vai falar do que você me pedir aí. A gente... Então, a primeira pergunta curiosa que eu sempre tive perguntar seu nome, a gente já se conhece, sei lá, acho que uns 6 anos, 6 anos, né? 7 anos, por aí, nas coisas literárias. A primeira pergunta que eu ia te perguntar era o seu nome verdadeiro. A gente já descobriu, mas não vamos falar nele mais não. Deixa eu Tá falar, bom. galera. Se vocês quiserem, pesquisa no Esquece. Google aí. Isso. Vou falar mais. Wikipedia. Quem que é o Wikipedia? Enciclopédia. Tá vendo como é que é? Vamos falar a piada, velho. Tá vendo como é que a mulher é chique manda na gente? Olha lá. Eu não sei o que é o Wikipedia. Pra mim é quando o cara espirra. Wikipedia. Não é mentira, gente, não é você. Zé, então, a primeira pergunta era isso que eu queria saber. O seu nome verdadeiro, nome de RG. Isso. Mas você é o Zé Salvador. E a segunda pergunta: qual foi o seu primeiro cordel escrito, se você lembra? 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 Amor, tem mais alguma outra que você acha que seria interessante para iniciar um vídeo? Deixa eu responder essa. Ah, é? Vamos. Toma. Seguindo? Olha, Então, para chegar a esse cordel, precisa uma historinha. Claro. Eu comecei a escrever quando eu ainda... Eu escrevi uma crônicazinha, uma bagunça na sala. E essa bagunça, aquele bolinho de papel, a professora sai e fica
Aí começou uma, duas, daqui a pouco tava aquele pandemônio, aquela fanfarra, aquela basófia dentro da sala que ninguém sabia quem era quem. E começou uma pancadaria mesmo, mas pancadaria de bolinha de papel. E aumentava, não sei onde que arranjaram tanto papel para fazer bolinha. E quando a professora entrou, aí a bolinha foi na cabeça dela. Eita. Aí ela já viu, aquele tempo não é igual hoje. Ela mandou todo mundo sentar, todo mundo sentou e ela decascou, né? A ladainha do tamanho do outro. E pesou o terço. a maioria levou para a secretaria. Mas quando cheguei em casa eu escrevi bagunça, revolução em classe que eu botei, revolução em classe. Eu citei o nome de todo mundo que estava na sala contando uma historinha. Isso é o primeiro escrito que eu me lembro, mas perdeu-se. Aí depois eu me descobri como poeta, não porque eu achei que era poeta, porque eu gostava de sentar geralmente no meio, nem na frente, nem no fundão. Eu equilibrava o meio. E eu estava tendo a fazer, a professora estava lá escrevendo, fazendo não sei o que lá, e eu não estava afim daquela aula e comecei a escrever. E uma menina disse assim, você está escrevendo o quê? Eu disse, sei lá, estou escrevendo aqui. Aí ela foi, disse, você é poeta? Eu disse assim, sei. Ela leu e aí espalhou. Daí para cá eu passei a não que eu me conhecesse como poeta, mas a escrever. E esse eu disse assim, rapaz, eu sabia esses versinhos, mas esqueci, deixa pra lá. Bom que eu esqueço tudo. Mas você tem o primeiro aí? Aí o cordel, não, o primeiro não, o cordel mesmo que eu escrevi foi agora recente, 2004, 2003. Primeiro. Foi, eu tinha... Foguinho foi em que época, a novela? Foguinho do 2004, 2006. Avenida Brasil, né, Foguinho? Não, bem até. Avenida Brasil foi agora. Não sei, não. Eu acho que o Foguinho... Não, foi bem menos. Porque é o primeiro... Aliás, não, o primeiro foi o Pinochet, cara. O Foguinho foi depois. Pinochet eu não trouxe ele aqui, que o nome do... O nome do cordel é a tomada... Quer dizer... Quem diz... O golpe de 73 ou a tentativa de tomada do inferno pelo Pinochet. Então, o que eu fiz? Eu contei toda a história do Pinochet, mas história real. História real. Pesquisa, o que ele fez, o que ele deixou de fazer e tal. Mas quando chegou no final, eu não queria terminar o cordel sem ele ser punido, porque ele teve divisas, teve evasão de divisa, teve uma porção de crimes que ele cometeu, inclusive o genocídio, e que não foi falado. Aí eu digo, não, peraí, não pode. Aí eu entrei em contato com o nosso amigo Dante Alighieri, que é o da Divina Comédia, e disse, peraí, cara, eu vou pegar teu Inferno emprestado. Aí fiz uma reformazinha pequena, não fiz tanta reforma não, fiz uma reformazinha no Inferno, bem legal. Aí já botei ele lá, só que antes dele chegar no Inferno, na barca do Caronte, ele já arranjou ideia. Então, quando ele chegou no Inferno, o diabo já sabia que ele estava chegando. Aí lá, a gente fez, por exemplo, eu estava com a caneta na mão, né? Então eu botei ele em tudo que é lugar e fiz ele dele gato e sapato lá dentro. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Quer dizer, então eu lavei a alma. Tem a licença poética, Isso, né? Eu lavei a alma. Mas aí depois veio outros. Só que esses outros, veio um que chama... Esse também não trouxe. É engraçado. A gente... esquece dos primeirinhos, né? Brincanagem na festa da empresa. O título é Brincanagem na festa, na comemoração da festa final. Um negócio assim, sei que a palavra brincanagem entra bem. E a gente foi aqui no Trucadão, não sei se vocês conhecem, que existe ali no Globandê, tem um Trucadão lá que é negócio de maquinário, e ele ofereceu esse espaço pra gente lá pra empresa, a empresa foi. Eu contei a história todinha, mas eu só contei coisa que... Eu tava bom, que eu não bebo, né? Eu tava sóbrio. Tanto é que no meio da festa me pediram para eu ir na empresa fazer um trabalho lá, porque eu era o único que estava bom.
Todo o resto, O resto todo mundo chapado. Rapaz, teve briga em banheiro. Eita. Teve pancada, teve roubo de linguiça, teve roubo de cerveja, tudo entre os funcionários daquela bagunça. E ainda teve a ida para casa, que eu também contei. Ainda teve história. O cara saiu correndo, deram uma... É muito engraçado, mas esse eu nem botei lá para a empresa, porque naquele tempo, se eu botasse, eu ia demitir. E o Foguinho era um cara, que são os 3 primeiros que eu lembro, tem outros, mas eu acho que eu até perdi, não lembro nem da história, mas o Foguinho é um carinha que eu conheci, ele tinha um bigodinho, é meu amigo de trabalho, ele tinha um bigodinho pintado, porque ele estava seguindo o Foguinho, que é o Lázaro Ramos. E nesse período... É verdade. Ele... Agora eu lembrei do Foguinho. E nesse período... 2007, se eu não me engano. Né? Acho que é isso. Por isso que eu estou dizendo que ele não era o primeiro. Vamos pro Google. Vai falar com por isso que aí, o que eu fiz? O cara era uma máquina de fazer filho. O cara novinho, 22 anos, tinha 4 filhos. Misericórdia. Na época tinha rádio Utopia, né? Tinha. Aí eu... E a mulher era muito ciumenta. Então eu peguei o ciúme dela. 2006. Então. 2006 já tinha escrito o Cordel do Pinochet, que ele morreu em 2006. E a festa... Ou seja, eu estou misturando datas aqui, eu acho que a partir de 2006 é que eu comecei a escrever, porque o Pinochet morreu em dezembro de 2006. Então, nós estamos em que ano? Nós estamos em 2022. Na matemática, quantos anos teve o Tem Cordel? 18 anos. Caraca, mais um ano ia ser minha idade, né, mano? Então... Continua, Zé. Então, essa coisa fez com que eu... Mas eu não publicava. Por que eu não publicava? Porque... Mas qual é o mais antigo dessa mesa aí, Zé? Daí, vai falando e me dá um mais antigo aí. O mais antigo aí, sei lá, 2006, 2007. Todo ele, apesar de estar com as datas, todo ele é 2016. Por que 2016? Porque foi 2014. Desculpa, eu te cortei, mas vou te cortar de novo, Faustão. Sou eu. Meu Deus do céu. Não é, ele tava falando, eu cortei o raciocínio dele. Exatamente, cortou agora de novo. Não, ele não publicava. Isso, você não terminou o raciocínio. eu não publicava exatamente porque eu trabalhava e eu não tinha eu não tinha esse dinheiro que eu poderia dizer assim, vou gastar sem retorno. Hoje não, hoje eu vivo da minha aposentadoria, mas eu só boto a mão onde cabe. Mas eu posso passar o Pires, não assim... sistematicamente, mas eu posso chegar perto do amigo ou então fazer um trabalho, chegar no Rio, que o Rio me paga, São Gonçalo não, tá? Mas eu gosto de São Gonçalo, eu amo São Gonçalo. Isso. O Rio me paga, todo o serviço que eu faço no Rio é pago. Aqui é difícil. Aqui é difícil, mas eu tenho uns amigos que são muito, mas complacentes e são na mão aberta comigo. E esses caras eu não posso deixar de falar. Porque respeita seu Jota trabalho. Sobrinho, faz o jabá deles aí. Jota Sobrinho, Coronel Oswaldo, Renê, Otto Sampaio, Aloí, Bravo. Esses caras, eles me ajudam, mas não me ajudam com um tapinho nas costas. Ajuda de verdade. Eles me ajudam com dinheiro. Dinheiro. Pra você produzir, né? Além de ser meus amigos. Por isso é que eu fiz esse livro. E disse, a renda é toda para o abrigo. Mas aí o abrigo é outra história que eu não vou nem querer entrar aqui, porque é uma coisa... Aí eu não Quando publicava. o Jota Sobrinho vier aqui no nosso podcast, convida ele. Eu vou convidar ele. Jota, Sobrinho, por favor, vem aqui no nosso podcast. Será que vamos ter essa honra? Jota Sobrinho no nosso podcast. Isso aí. Não, Jota Sobrinho. Essa câmera aqui. Aliás, eu não vou nem convidar, eu vou convocar, já que vocês estão me dando isso. Vai ser convocado, que eu vou estar com ele essa semana. Eu estou sempre com o Jota. Eu costumo dizer que eu andei 80 anos procurando o Jota. Isso quer dizer que é desde a outra vida que eu estou procurando. E eu só encontrei agora há 8 anos atrás. 8 anos mais ou menos. Não larga nunca mais. Não larga, a gente é... E outra coisa, Jota, você tem que esquecer com o negócio de que tá dando trabalho. Vai na minha casa porque eu gosto de você lá em casa, tá? Tomar o nosso café, comer nosso pão de queijo. E a Tânia gosta muito dele, a Tânia, minha esposa.
Gosta muito, muito, muito do Jota. Então, veja bem, essas pessoas que me dão força, eu não posso deixar... Aí, a Cris, por exemplo, a Cris Oliver, que é da rádio, que é de lá também, é outra pessoa que me dá uma força danada. Então, essas pessoas são pessoas que eu tenho muito carinho. E tem as pessoas que eu ajudo também, mas essas aí é uma outra folha que a gente tem que conversar no momento oportuno. Acontece que às vezes a gente fala dessas pessoas e porque eles, por um acaso, alguns deles são ativos na política, acho que eu estou com eles, amigo deles, porque eles são políticos. Não. Antes de eu saber que eles eram políticos ou que eles entraram na política, eu já era amigo deles. Então não existe nada de político em nada. Entendeu? Até porque eu sou um cara que eu tenho um poema que chama-se Anêmico Político. Mas não é por eu ser anêmico político. É por eu não gostar de politicagem. Então eu nem falo. É diferente. Política é diferente de politicagem. E a gente só encontra isso por aí, então eu não falo. Mas aí vamos voltar para o nosso assunto. Melhor que a gente faz. Assunto agradável. E eu não publicava. Mas em 2000, e agora vem uma história que eu costumo falar, em 2000, mais atrás um pouco, em 1978, eu cheguei num concurso de poesia, levei os 3 primeiros lugares. Só ficou o terceiro lugar e os caras quiseram me bater. Por quê? Eu levei o primeiro, eu levei o segundo e levei o melhor intérprete, que foi um colega meu, que foi comigo. Aí os caras lá dentro do caramujo, cara, pra sair de lá, uma trabalheira, naquele tempo era tranquilo, hoje não saía. Hoje você nem entra. Hoje não tem campeonato de... Não vai. Isso, Tem campeonato, bola perdida. aí logo em seguida, também ali no condomínio Tiradentes, ali na Alameda, eu também levei outro prêmio lá. Então, eu teve um período aí que eu gostava. Eu fui parando de participar e depois eu voltei a participar, levando alguns prêmios, mas eu vejo que não é o prêmio que te dão que vai fazer de você um bom escritor. É o teu trabalho ali, dia a dia. Por exemplo, hoje eu já li 3 cordéis. Todo santo dia eu leio cordel, todo santo dia eu escrevo, hoje eu já escrevi. E se você não fizer isso, você não vai ser um bom cordelista, não vai ser um bom romancista. Vai perder a prática. Isso. Porque eu costumo... Essa frase não é minha, mas eu ouço muito no meio. Se você quer ser um bom cordelista, leia cordel. Se quer ser um bom contista, leia contos. E é isso. Eu acho que em qualquer profissão, né? Eu acho que se você quer ser bom no que você faz, tem que estudar a vida toda. Tem que estudar a vida toda, Então, Posso pegar uma pergunta? Pode. Dá uma de Faustão? Pode. Olha assim. A mãe dele veio aqui domingo e chamou a atenção dele por causa disso. Não, entendeu? mas pode. A gente aqui que ela conversa, assiste os não vai esquecer, vídeos, não. ele Não. corta todo mundo. Você acha que... Peraí. Pois não dá. Poxa, eu sou o Faustão. Representando Bota a aí embaixo, eu sou o sogra. Faustão. Bota aí embaixo. Quero ver você que tá assistindo esse vídeo. Colocar aí embaixo assim, Cristiano, pelo amor de Deus, deixa de ser Faustão. Faustão é um excelente entrevistador. Estragar Só os corta as convidados. pessoas. Nem gasguei. Engasgou. Tomar uma água. Tomar água aí. O olhar frio da minha mulher. Frio nada, fuzilante. Zé, você tava falando de cordel. Aí você fez de 2006 pra cá 18 anos, não é isso? 18 anos. Você acha que o seu cordel, é óbvio que sim, pergunta que eu vou fazer. Mas não lá da época de 2006 pra cá, de evolução, né? O Zé Salvador foi amadurecendo e o cordel do Zé Salvador foi amadurecendo. Você acha que a partir de quando você começou a exercitar o seu cordel, ele deu... Melhorou bastante. Deu, sabe aquele upgrade? Ele deu? Melhorou e muito. E além do que, eu posso dizer que eu passei a escrever tecnicamente a partir do cordel. Porque eu escrevia muito e eu tenho mais ou menos uns 12 livros empilhados lá, que eu costumo dizer que eu escrevi 40 anos para as traças. Nossa, sem publicar. Sem publicar. Então tá lá.
E o primeiro trabalho que eu publiquei foi em 1999, numa antologia, e a partir dessa antologia eu passei a publicar em antologias, mas esporádico. Só que esse esporádico ele passou a ser quase que rotineiro, porque eu era convidado por essa editora e fazia sempre. Por essa editora, que é a Líteres, eu participei de 35 antologias. E hoje eu estou mais ou menos uma média de 95 antologias. Você faz parceria com alguém? Porque a antologia traz um grupo, né? Só que tem uma dessas antologias da Litere que eu escrevi eu não sei até hoje, cara, eu fico me perguntando quando eu leio o poema, eu não sei até hoje quem foi o cabra que disse que eu merecia aquele primeiro lugar nacional. Você só concorreu você com você mesmo? Não sei, não, foi uma concorrência boa, porque só no livro tem mais ou menos umas 70 pessoas, só que participaram do livro, 70 não, umas 40, sei lá. Mas eu costumo dizer isso, o pessoal acha que é brincadeira, mas eu falo sério. Eu não sei onde é que eles arranjaram a ideia de dizer que eu era merecedor daquele prêmio. O troféu tem o maior orgulho, é uma taça grande, bonita e tal. Tá. Mas aí, a partir daí eu fui publicando aos poucos. Aí depois mas quando foi 2014 que eu me aposentei, 2015 eu comecei a acertar, 2016 eu abri a torneira. Agora vai ser de 2016 para cá eu publiquei. Eu consegui chegar a 90 antologias. E no Cordel eu publiquei, sem falar com as parcerias de cordéis que eu publico no Nordeste, eu publiquei uma faixa de 90, mais ou menos, de 2016 para cá. Uma vez, não estou cortando ele não, tá? Ele tomou café, eu peguei o gancho aqui. Uma vez o Renato me chamou para a gente bater um papo no Instagram. Uhum. E aí, um camarada lá perto da casa do Ezequiel, que se chama João Rodrigues. João Rodrigues, um abraço para você. Um abraço, João Rodrigues. Esse cara é o que levou o segundo lugar desse concurso. O cara é bom. E tem um outro porém. Ele levou um primeiro lugar aqui também da Anitta Porto Martins, que eu em 19 eu ganhei o primeiro lugar. E ele agora, 21, ele levou o primeiro também. 21 não, 22. Então, e aí, eu ia falar isso com vocês, estava falando da questão do cordel. O Eric, é engraçado, quando o Renato veio aqui, eu fiz uma pergunta para eles escreverem você como especialista em cordel. Aí ele, não, que eu não sei, que enfim, blá. Renato, foi igual bagre, né? Escorregou. Aí veio o Eric Bernardes. Não, que não sei o que eu também não consigo responder sobre cordel, porque eu não tenho a responsabilidade do Zé Salvador, que é um especialista para Salvador. Mais ou menos isso. Falei, tá legal, outro bagre, com né? medo Outro de piadinho. se titular cordelista. Aí ele falou, não, eu escrevi um cordel só e não sei o que, papapá. Você vai entender porque que eu vou chegar lá. Aí veio o nosso garoto prodígio, Ezequiel. O Ezequiel veio lá da cidade Heriutaba. E foi um sacrifício danado para achar um mapa lá para botar. Enfim. E ele trouxe, cara, a vitalidade dos 22 anos dele e um crescimento, um amadurecimento cordelístico. Não sei nem se a palavra existe. Cordelista. Se não existe, existe agora. Existe. E aí ele veio aqui falar sobre cordel. Cara, Ezequiel, o Zé, a energia, a vitalidade, o brilho, né, é verdade. a gana e a necessidade de consumir o seu cordel, aí que eu vou chegar na pergunta. A necessidade que você vê, que a gente viu, de consumir a sua informação, crescer com você, conhecimento. Crescer no conhecimento e que você passa para ele, cara, aquilo ali foi excepcional, né, amor? Verdade. A gente que estava aqui, contagiante. Eu não sei se no vídeo conseguiu passar, mas, cara, ele passou uma coisa maravilhosa. E aí que eu vou E fala com propriedade, né? E eu vou fazer aí, vou fazer o birimbolo da pergunta. Como é que você se sente, Zé? Você
60 e alguns anos, vou falar, não, eu não vou falar a sua idade. Mas eu você quero, fala. mas eu quero. Então, Eu acho legal. vai. Eu nasci em 1955, 22 de junho, tenho 67 anos, bem vivido, Então, bem resolvido, e dentro de mim tem um garoto de 23 É isso anos. aí. isso aí. 60 anos, cara, de história, cabelo branco, luta, guerrilha. 40 anos escrevendo para as traças de você, segundo as suas palavras. Como é que você se sente, cara, quando você conheceu o Ezequiel veio pra cá, você... Aí eu até brinquei com ele, cara, o Zé é teu pai, entendeu? O pai do Cordel. É isso. Passa pra gente aí, sabe? O Ezequiel tem idade para ser meu neto. Ó, Se meus filhos fossem umas pessoas que gostassem de ter filhos, porque eu tenho 67 anos, meu filho tem 38, não tem filho, não quer filho, minha filha tem 36, tem um filho só, que é o Gael. Um beijo, Gael, você é o cara. Olha pra lá, ó. Gael, você é o cara, Gael, você é o cara. Gael, Ele escreve, compartilha e comenta. ele toca, Gael, escreve, compartilha e comenta. Ele toca gaita, ele Ó, que canta, legal. ele toca violão, toca Tem quantos bateria, anos? 3 anos de idade. 3? 3 anos. Tá, Agora, rodízio. é claro que eu estou falando isso de uma forma bem lúdica, né? Claro. Porque quando a gente diz assim, Gael, vamos cantar parabéns pra tia fulana, aí diz, peraí, aí vem com a bateria dele. Sim. Aí toca e outra, e ele toca dentro do ritmo, numa violazinha que ele tem, mas ele canta, ele gosta de uma música que o Ezequiel canta, que é... Cavalo Preto, cada novela. A lua, eu não sei o que é. Eu acho que ele até cantou aqui, né? Aí ele, tu vem. O meu neto fica nesse refrão o tempo todo. Então ele gosta do Ezequiel por causa dessa música. Alceu Valença. E o garoto é demais. E outra, ele cobra. Ele tá tocando aqui, quando ele termina, ele pede palma e É mesmo? Gracinha. Então, Mas ele fala. o Ezequiel é o tipo do cara o seguinte, ele já nasceu velho. O Ezequiel, ele tem um ultra-romantismo. É verdade. Ultra-romantismo. Nós temos a gente bate uma bola muito boa em sonetos, porque sonetos é mais difícil do que o cordel ainda, se for pensar assim. Então ele é um sonetista clássico, ele não é um sonetista moderno. Inclusive o palavreado, o pensamento é do ultrarromantismo. E ele tem uma verve muito rica, ele tem uma linguagem muito boa, ele tem um vocabulário riquíssimo. Então o Ezequiel, para mim, é um orgulho ter conhecido o Ezequiel e é um orgulho ter convivido com ele. Só que são ciclos. E esses ciclos, às vezes, a gente não consegue fazer com que eles continuem. Existem interrupções e existem novos ciclos que vão se fazendo. E a gente, às vezes, mas por que você não... Não é vontade da gente. É a vida, ainda mais novo como ele é vontade do ciclo mesmo que se completa. E às vezes, no caso do Ezequiel, a gente tinha uma sincronia muito grande. Essa sincronia, ela não foi quebrada. Ela passou. E não é isso que vai aqui determinar que a gente não é amigo, não foi amigo, não está sendo, ou está sendo, vamos dizer assim, está extremado. Não é isso. Assim como o Eric também. O Eric, nós escrevemos 10, aliás, nós escrevemos tudo isso aqui, ó, menos esse. Tudo isso aqui é argumento do Eric, que são os 10. Esse aqui é do Rui Aniceto. Do Ezequiel, nós escrevemos esse aqui junto. Deixa eu ver se está aqui, deixa me ver. Do Ezequiel, nós escrevemos um que é o... Me dá esse do Gael aí. Já sei que é a carinha dele aqui é bom. Eu vi, tô Aí, quando ele nasceu, o dia que ele nasceu, essa foto aí. Gracinha. Então, do Ezequiel,
a gente escreveu um cordel que foi o único, mas é um cordel, um senhor cordel, que às vezes a gente até assumiu, deixa na hora que quiser. Na hora que quiser aparecer, aparece. Então, esse cordel nós escrevemos, é uma ode a São Gonçalo. Engraçado, né? Falar em São Gonçalo, a gente tem que falar disso aqui, Isso. né, Zé? Vamos sim. Aí, É uma ode a São Gonçalo. E essa coisa a gente escreveu para uma live. Deu tão certo. Agora, é um cara que você quer conhecer o Ezequiel, leia os textos em prosa dele. Ele é um tremendo de um prosista. Muito a gente bom. Aqui inventou, não sei se você viu o vídeo. Eu vi tudo. Você viu que a gente inventou a música? Não vi, Você inventou, viu, mas né? eu vi todo o que eu disse. Não, ele fez do cordel dele. Sim. Dedilhou e Foi. Não, isso aí eu vi, isso aí eu vi. Recitado. Recitando, né, amor? Olha, esse aqui, por exemplo, é bullying sobre o bullying. Bem Sobre bom. o bullying. Esse aqui é sobre o 188, que é sobre a CVV 188, a linha da vida, é sobre o Batimento cardíaco. Não, CVV. Centro. De quê? De vivência? Não, ai meu Deus, da vida. Ai meu Deus, como é que eu vou esquecer uma coisa Não, dessa? a sigla é famosa, mas É o CVV. esquecendo, é verdade. E tem muitos cordéis meus que eu dou um apoio. Inclusive esses 3 que tá saindo agora, que eu vou pegar amanhã, são 3 títulos que eu vou pegar amanhã, tá com isso aí. Então, veja bem, quando eu estou falando de Ezequiel, eu digo que houve um ciclo, como houve com Eric. Nós somos amigos, mas nós não estamos mais nessa ligação. Se perde. E assim como com o Eric também, nós também não estamos nessa ligação. O Eric está fazendo um trabalho maravilhoso sobre o Zé Salvador. Isso, sobre o Zé Salvador, que não é a tese, não é o trabalho completo sobre o Zé, mas o Zé está incluído. E isso é uma coisa que enobrece, é uma coisa que a gente fica orgulhoso. Orgulho danado. Você vai ficar eternizado. Fica orgulhoso, Na verdade já está, né? Então, esse cordelando o nosso folclore foi uma ideia. Centro de valorização Centro de da valorização da vida, desculpa. Gente, Ô, Zé Carlos. Diz que 188 para auxiliar na prevenção do suicídio. Ô, Zé Roberto, desculpa, meu amigo, mas eu esqueci que é Centro de Valorização da Vida. Zé Roberto, olha, tá saindo 3 cordéis, eu vou pegar amanhã. Todos 3 estão na 4ª capa, o apoio cultural do CVV, que eu sei que você é um cara que é batalhador, é meu amigo, e eu não posso deixar de falar em você. Então a gente E foi lançado em setembro e é amarelo. Então a gente teve uma ideia, Com que é a certeza hora não é à toa. Do Jabá. Jabá do São Gonça. Isso aí. Fica ligado que após a vinheta a gente vai voltar com o Jabá do São Gonça, hoje falando do... Ela esqueceu. CVV. Fica aí. Centro de Valorização Tenho da que Vida. descobrir que adivinha. Me pede aqui, né? Se eu soubesse ler Esse dá um pensamento, forte eu já impacto, tinha ganho na loteria. Fala, galera, voltamos aqui com o Jabá do São Gonça, com o nosso amigo, querido, idolatrado, quem mesmo, que eu não sei nem o nome. José Roberto. José Roberto, vai, o Jabá do São Gonça é para o seu amigo, nosso amigo agora, Zé Roberto, aqui, ali e aqui. Zé, essa aqui é sua. Manda o recado para o nosso O Zé Roberto é um membro do CVV e ele trabalha, assim como eu trabalho para o Cordel, ele trabalha para o CVV, ele integra e se entrega ao CVV e ele dá palestras e fala e saca muito do CVV. É um cara que está correndo atrás porque Centro de Valorização da Vida, ele procura dar um apoio às pessoas que têm algum direcionamento para o suicídio e a depressão. Depressão não é frescura, Não. depressão é doença. E o CVV, olha só, o CVV, se você ligar 188 qualquer hora do dia ou da noite, vai ter alguém te ouvindo. E dedicação. Dedicação. E ele, Zé Roberto, é um dos caras que é ouvinte também, além de palestrante, além de ser um dos caras que é pioneiro em São Gonçalo,
aqui do CVV. Então, Zé Roberto, meu abraço, você tem o meu carinho e o meu respeito. Nossa. Nosso carinho, então, o Jabá do São Gonça foi para você, Zé Roberto. 188, a linha da vida, e do CVV Zé Roberto. Pera aí, vou passar o... Na verdade, vou passar não. Ele tem Instagram, não tem? Tem. Vou botar embaixo da descrição do vídeo o Instagram do CVV. E também vou colocar... Não, mas é só 188. Eu diz que 188. 188 vai direto. Mais fácil do que isso aqui, 188 não existe. Vai direto, qualquer hora. Zé, peraí, vamos pegar o gancho aqui. Peraí. A gente falou pra caramba já de folclore, falamos do Zé, falamos do tal do Washington, que eu não sei quem é, falamos do Ezequiel, falamos do Eric, falamos do Renato. Eu não falei nada e minha esposa tá me olhando cada hora que eu falo, ela me dá um bico aqui embaixo da canela aqui. Olha só que interessante. O mesmo, na verdade o mesmo livro não, né? O livro que foi feito em parceria com o Ezequiel, cordelando nosso folclore. E no vídeo anterior eu falei que eu achei 5 coisas muito interessantes aqui. O lobisomem, o saci pererê, a mula sem cabeça, a sereia, e tem um aqui que eu não sabia o que era. O curupira. E tem várias informações aqui dentro desse livro aqui. Zé, aí eu vou passar a bola para você o seguinte. Vamos fazer um jabá desses nossos amigos aqui atrás. Vou deixar você falar à vontade. E aí você vai falar também o seguinte, referente à data, já pega o gancho, logo já faz, referente à data de comemoração. Vai ser feriado, Zé? Não, não é uma coisa que pode ser tornado feriado, porque ele tem uma data comemorativa. Ele tem o Dia Nacional do Cordel, o Dia Estadual do Cordel e agora o Dia Municipal do Cordel. Então vamos lá, vamos por parte. Você vai falar dos nossos amigos daqui atrás, faz o jabá pra galera, que essa galera precisa ser fortalecida aqui no nosso São Gonça Podcast, porque do lado de cá da Poça também tem cultura. Vamos de novo, Zé. São Gonça Podcast, porque do lado de cá da Poça também tem cultura. Então, essas pessoas são incentivadoras assíduas da cultura em São Gonçalo, exatamente. Esse cara que eu já falei, que a gente não precisa falar de novo, não, vamos falar de novo dele. Toma aqui um, amor. Segura aqui. Tem outro aí, Zé? Tem. Esse aí é o primeiro aí. Fala aí, amor. Aí Zé vai falar pra mim, referente à data do... Você tinha me falado, Zé, referente ao seu livro e aquelas outras questões. Fala, amor, dos nossos amigos aí embaixo, aí atrás. Zé, Apoio Cultural, jornalista J. Sobrinho, Aloir Orsi, João Bravo. Olha lá, fala os outros. Jean Piaget, Daniel Inglês, Odete Sampaio. As pessoas, a Daniel Inglês é da nossa amiga Fátima Daniel, que é uma pessoa maravilhosa, sempre me apoiando. Jean Piaget e Odete Sampaio é do professor Otto Sampaio, que é um colégio maravilhoso que tem... Ele nos deu, aliás, ele deu para o Flamengo, né? O Vinícius, que agora está lá do outro lado. Tá fazendo sucesso danado. E tem grandes atletas. Agora mesmo trouxeram, estão classificadas entre, se não me engano, 600 escolas. Eles estão classificados aí e vão trazer uma medalha, se Deus quiser, aqui para o Brasil. E aí a gente tem a GLAC, né, a Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, na pessoa do nosso amigo Décio Machado, que é uma pessoa maravilhosa. A gente tem a editora Apologia Brasil, que é do nosso amigo Elcio... Não, Elcio... Eu esqueci o sobrenome dele. Elcio Albano. Elcio Albano é uma figura. Eu gosto dele pra caramba, muita gente boa. E é um cara que incentiva muito o Ezequiel. Tomara que em todos os sentidos para o bem, porque o Ezequiel é um cara que ele é muito inteligente e precisa de pessoas estar monitorando ele, inteligente também, porque ele é o supra. É verdade. E a gente tem aqui o chaveirinho, né? Chuveirinho. Chuveirinho da Cheia Informática. Cheia, o chuveirinho. Também nos deu um apoio moral e, como se diz, na prática, né? Metendo a mão na mão de obra junto com a gente. Quais as pessoas que apoiaram
seu livro já? Essas pessoas que nós falamos aqui, Jean Piaget, Daniels, a Gluck, o Chuveirinho, desculpa, e a Apologia Brasil. Esse pessoal, ele nos apoiou assim no laço. Por quê? Porque a gente estava num sufoco, chamava um e ele vinha e nos acudia. No caso do Apologia Brasil, isso foi uma coisa exatamente assim. A gente estava num sufoco, a gente foi lá, ele foi e nos acudiu. Então, Elcio, eu sou muito grato por essa tua ajuda. Está falando do Ezequiel também? E do Ezequiel. Não, mas o Ezequiel não posso botar nesse contexto, porque o Ezequiel é desde o embrião. Nós conversávamos muito sobre realizações. E eu disse, olha, eu vou fazer esse concurso em São Gonçalo, vai ser nacional. E ele abraçou a causa comigo, nós fomos correr atrás de tudo isso, conseguimos. Eu passei o Pires, no caso de passar o Pires, foi o Zé, não teve outra pessoa que não pudesse dizer. Eu não posso dizer que A ou B foi passar Pires comigo, porque não foram. E eles têm consciência disso, mas eles foram primordiais nesse projeto. Sem eles, o projeto talvez não sairia. Talvez não, eu tenho certeza. E essas pessoas que eu falei aqui, Jean Piaget, Odete Sampaio, Daniels, Aloy Orsi, jornalista J. Sobrinho, que foi uma mão na roda, João Bravo, Coronel, René, esse pessoal todo são pessoas que me ajudaram mesmo na hora de passar a sacolinha. Então, a gente conseguiu trazer, porque o nosso projeto era maior. Nosso projeto era um livro dos 10 primeiros, mas a gente não conseguiu dinheiro para isso. E uma outra coisa interessantíssima, os troféus são eu posso dizer isso, já disse uma vez, vou dizer de novo, é um dos troféus, ou dos troféus, mais bonito que eu já vi. Ele é acrílico, tamanho grande, leitoso, com a estampa do nome do troféu, com a foto do presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Gonçalo Ferreira da Silva, que é o nome do concurso. E ele está, como é que se diz? Ele está identificado Alba Helena, que foi o primeiro lugar, 90 anos. Eu tenho um orgulho de dizer. Eu tenho um orgulho de dizer. E esse livro, ele é a menina dos olhos para a próxima edição, que vai ser no ano que vem. Eu não tenho ainda parceiros, mas eu vou procurar parceiros, porque eu preciso de parceria. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer o segundo concurso, vamos precisar de parcerias. E caindo daqui, nós tivemos uma outra ideia. E essa ideia foi maravilhosa porque ela surgiu da seguinte forma. Poxa, nós temos o Dia Nacional do Cordel, nós temos o Dia Estadual do Cordel, por que não o Dia do Municipal? E eu posso dizer que já existem alguns municípios do Rio de Janeiro que estão estudando isso através da gente aqui, ou seja, se espelhando na gente. E o Orsi, o Aloy Orsi e o João Bravo e o J. Sobrinho foram os meus acompanhantes à Câmara Municipal atrás de um vereador. Antes nós tivemos um, mas houve algumas coisinhas que não encaixou. Como tudo. Verdade. Tem hora que não deu certo, não deu. E eu agradeço por isso, porque nos deu o cabimento. O que é cabimento? É a ousadia de procurar outros. Porque quando eu digo, estou te dando cabimento, estou te dando a ousadia, estou te dando a força para pilar. Então, esse primeiro vereador que não encaixou, ele não foi uma coisa perdida. Foi uma coisa que disse assim, bom, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E fomos procurar, e nós íamos procurar um outro, mas achamos a Mariângela. E a Mariângela abraçou. Nesse abraço nós criamos Mariângela, esqueci o sobrenome, é um nome tão difícil, mas é Mariângela. Mas a gente pesquisa. Mas não deve ter duas Mariângelas. Não tem não. Pela primeira vez a gente vai agradecer um vereador aqui.
Merece. Verdade. Pela primeira vez, 15 vídeos com 15 ou 16, não sei ainda. A gente vai ver, não sei quando. Mariângela, um abraço pra você. Dificilmente a gente faz isso aqui no nosso podcast. Nem sei se a gente vai voltar a fazer, mas enfim. Mas eu só queria pedir. Oi? Eu só queria pedir desculpas a você, Cris e Cris. Porque eu acho que o caminho aqui não é a política, o caminho aqui é a arte. Exatamente. Mas eu não estou levando isso para a veia política, eu estou levando para a sensibilidade da gonçalense Mariângela e não a parlamentar. Pela arte, né? Pela cultura. Então eu estou levando para esse lado. Ô Zé, só para dar uma vírgula, São Faustão de novo, só para endossar o que você está falando. Quando a gente sonhou no São Gonça Podcast, a gente não fez distinção de pessoas. Uhum. E aí, se a vereadora for um artista, ou incentivadora da incentivadora da cultura, ou incentivadora da arte no município de São Gonçalo, eu não vou fazer propaganda do partido dela. Uhum. Sim. Não é isso, amor? A gente não vai fazer propaganda do partido dela, a gente vai fazer propaganda dela, do ponto de vista dela. Dos trabalhos que ela apoia, dos trabalhos que ela faz. Enfim, das coisas que ela abre mão e se dedica para apoiar a arte, não a política. Claro, não o partido, pessoa. É isso, amor? Quer endossar alguma coisa? Não, é isso aí. Se sentir... Se quiser vir aqui, é melhor. Então, as portas estão abertas. Nada melhor do que falar da arte, né? Não da política. Esse cordel quando o nosso amigo Moraes Moreira morreu. Então, eu fiz esse cordel, Moraes Moreira subiu as ladeiras do céu. Eu conto uma historinha, inclusive eu inovo aqui porque quando a gente fala sobre o pessoal subindo para o céu, tem toda uma conversa. O anjo aqui, ele é bem informado, que ele trabalha com um laser num telão, mostrando a vida do Moraes Moreira. O cara era isso, fazendo com a cronologia dele, né? Com laser. Então, e esse cara eu convivi com ele, maravilhoso, não tinha nada de empáfia, era um cara que era gente. Então eu achei por bem homenageá-lo. E o dia 8 de julho é o dia do Municipal do Cordel, em homenagem ao nascimento dele, que foi dia 8 de julho de 1947, em Brumado, na Bahia. É a cidade dele? Acho que é Brumado, sim. Eu tenho aqui, mas eu acho que é Brumado, sim. E esse cara, ele em 2002, 2003, ele começou a enveredar para o cordel através do irmão dele. Então, em 2012, ele foi eleito acadêmico, ou seja, tomou posse. E fez uns cordéis e saiu trabalhando cordel e tal. E onde ele ia, ele abria o show, esse show principalmente que ele estava fazendo, que era uma retomada dos Novos Baianos, com todos os componentes. Onde ele ia, ele abria o show com um martelo galopado, com um galope à beira-mar, ou então com um oitavão rebatido, qualquer coisa do cordel. E isso faz com que a gente diga assim, não, o cara merecia. Eu não tinha como homenagear uma pessoa viva, porque senão eu teria 2. Mas eu digo, não pode, porque... aí, o que acontece? Nós fizemos isso. Mas tem um outro detalhe que ainda é em cima disso aqui. Nós ganhamos a ousadia, e eu estou falando de ousadia, estou falando dessa coisa, desse cabimento, porque não é todo mundo que mete a cara e diz assim, eu vou abrir o peito. Então nós tivemos a ousadia de dizer, nós vamos criar uma academia gonçalense de literatura de cordel. Já tem? Tem. O meu mecenas, Otto Sampaio, me ofereceu o casarão para poder eu fazer minhas reuniões. Não comecei a fazer, já houve reuniões na minha casa com a criação da academia, uma ou 2 reuniões, mas a gente está parado porque houve um copo de água fria. Quando eu estava, nós botamos no nome do Ezequiel, porque eu não poderia participar com 2 CPFs, e eu não podia participar com o meu CNPJ, porque era novo, então nós fizemos isso. E eu acho que a gente cometeu uma falha,
que foi isso que nos foi dito, e eu acredito piamente nisso, porque nós temos o ineditismo, porém, nos foi levantada essa lebre que não era uma coisa inédita, mas nós temos o ineditismo. Por que nós temos o ineditismo? Porque o nosso projeto era um sarau, só que um sarau diferenciado, porque seria a diplomação dos acadêmicos, e nessa diplomação nós iríamos trazer cantadores. A partir daí é que passaria a ser um sarau, porque nós iríamos ter cantadores, declamadores de cordel e a fala dos empossandos. Também de quatro cadeiras que são os homenageados, que em vida são os patronos. Eu fiz uma pesquisa e mais ou menos 50 academias, eu não sei se chegou a isso, posso estar exagerando, né? Mas eu fiz mais ou menos umas 35 a 40 academias e não existe em lugar nenhum do mundo que tenha patronos vivos. E as pessoas chegaram para mim, mas tu vai botar patrono vivo? Isso não existe. Não existia. A partir de mim vai existir. Tá certo. Mas está quebrando. Não estou quebrando um paradigma, sim. Os paradigmas foram feitos para ser quebrados. Então nós temos, eu espero em Deus que eu consiga fazer com que esses patronos estejam vivos ainda. Por quê? Por quê? Porque esses quatro patronos, todos eles são octogenários. Só tem um que é septuagenário. E esse um que é septuagenário, ele nem é do mundo cordeliano. Zé, deixa eu te falar uma parada. Você estava falando da Albelena. Isso. Peraí, deixa eu dar uma vírgula falar lá, Faustão. Albelena, eu não sei se você consegue vir aqui aí da sua terra de Niterói, mas eu gostaria muito. Quer que eu traga ela aqui? Quero. Muito. Nossa. Por favor, venha aqui contar a sua história pra gente, porque São Gonça Podcast. Porque do lado de cada moça também tem cultura. Então você já foi eternizada pela... Duas pessoas que eu estou prometendo trazer. Já foi, calma aí, Zé. Tá prometendo, calma. Deixa ele terminar de falar dos patronos. Vou deixar, peraí, irmão, peraí, deixa eu falar, pode me chamar de Faustão. Você vai ser processado, hein? Vou não. Albelena, por favor, vem aqui. Jota Sobrinho, por favor, vem aqui, vai, sacramenta isso aí. Albelena, 90 anos, e os outros dois. João Batista, um grande cordelista que no momento ele não está tão bem porque ele vive do cordel e a pandemia deixou ele mais ou menos, mas é um cara que é altamente competente e ele fez muitos anos ali em São Bento, Campo de São Bento, uma banquinha lá, e ele também é acadêmico, então são essas pessoas. E eu não poderia deixar de fazer isso, cara. Podem me chamar do que quiser, mas eu tenho minha consciência tranquila e acho que se eu não fizesse isso é que eu estaria errado. Otto Sampaio. São 4 cadeiras de patronos vivos. Entendeu? Então essas pessoas estão no meu contexto de paradigmas a ser quebrados. Isso aí. E vai ser quebrado porque alguns acadêmicos disseram assim, Zé, mas são paradigmas, nenhuma tem. Eu digo, a partir de mim tem. Por que eu digo isso? Porque muitos paradigmas que hoje não são mais, já foram quebrados, foi porque apareceu um cara doido e quis fazer. Não é isso? O impossível só é impossível. Até o dia que alguém... Olha lá, o Gandhi disse uma certa ocasião que disse assim, olha, o possível já é possível, o mérito é fazer o impossível. É, isso aí. Zé, fala desse livro pra gente entrar nas considerações finais. Esse livro, O Tempo Não Reprisa a Vida, eu sou muito amigo do Jota Sobrinho. E eu, antes do Jota Sobrinho, amigo dele, amigo do Elter Barcelos também, nós nos encontrávamos sempre ou no IBEU ou no Casarão. E o Elter Barcelos, ele morreu, ele era presidente do Abrigo.
Ele foi eleito, não queria, mas aí convenceram ele. E ele tinha uma dificuldade incrível financeiramente. Ele botava dinheiro do bolso dele, que hoje está acontecendo isso com o Jota. O Jota bota dinheiro do bolso. Aí eu disse, olha, a única maneira... Eu sou um cara que não tem nada. A única maneira que eu tenho eu tenho uma porção de trabalhos que eu fiz na pandemia, que todos esses poemas que estão aqui foi escrito na pandemia. Além de 3 que tem aqui, que é exatamente da pandemia também. Aí o que acontece? Foi escrito na pandemia. Eu escrevi 35 cordéis na pandemia. Nossa. 35 na pandemia. E mais esse livro. Então, eu fui e disse, Jota, a única maneira que eu tenho de ajudar é essa, mas eu não falei com ele. Aí eu levei o projeto, eu acertei o projeto, fiz tudo manuscrito mesmo, e levei para a mesa. Essa mesa é uma mesa ecumênica onde se concentram, ou seja, se reúnem pensadores e disseram que eu sou um deles, então eu fico merecendo. Eu acho isso uma coisa interessante, dizer que o Zé é um desses pensadores que só tem fé, só tem fé. Então mesa retangular, eu chamo mesa retangular com ideias redondas. Nós temos grandes, se eu for citar o nome aqui, meu Deus. Então o que acontece? Esse pessoal, quando eu levei o projeto, todo mundo disse assim, eu estou contigo. Olha, então a gente fez isso, a capa é do Will Martins, é um grande gráfico, aliás, gráfico não, design, desculpa. Design gráfico. Um grande design gráfico, é famoso fora do Brasil. Aí temos aí a orelha e temos as fotos do abrigo. A foto do abrigo. A gente tem a apresentação do Jota, o prefácio do Hadi, que é um grande psicólogo que também faz parte da mesa. E aí vai. Então nós temos aí o Tropiano que escreveu, apresenta temos as orelhas do Eric, do Jota, e tem um texto muito bom também do Tropiano, do Jota Sobrinho do Tropiano. Todo mundo cooperou. E essa cooperação teve também a parte financeira, que é o meu grande amigo Otto Sampaio, inclusive a gente saiu ontem. Otto Sampaio, um abraço pra você, cara. A gente saiu ontem, ele terminou a reunião, ele disse, Salvador, poeta, vamos lá na casa e saímos dali, fomos lá na Trindade, lá fazer um... Ele é o cara, pra mim ele é o cara, não tem jeito. O Otto Sampaio que é o do teatro lá, né? Né, tem ele é o cara. Como é que é o nome? Como é que é o teatro dele lá? Centro... Bonarte? Não, não é isso. Não. O nome foi, mas o filho dele... Sampaio, eu sei que você é dono de um... Tô pra ir lá. Pouquíssimos teatros. Abre lá ano que vem pra ter pauta pra gente levar lá o Som de Clarice, que é um espetáculo bacana, que por sinal, não sei quando esse vídeo vai estar no ar, mas já vou fazer o jabá do Som de Clarice, que nós que eu falo, não é minha esposa, ao Som de Clarice. Nós vamos estar com a peça sábado agora, dia 8, no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes. Vê a data aí nos próximos sábados, 15, 22 e 29, no Espaço Cultural dos Correios, em Niterói. Às 16 horas. Sábado agora, dia 8/10, Teatro Armando Gonzaga, às 20 horas. 15, 22 e 29, que são os próximos sábados, no Espaço Cultural dos Correios, em Niterói, às 16 horas. E no dia 4 de novembro, estaremos no Teatro Municipal de São Gonçalo, também às 20 horas. Isso aí. Ao Som de Clarice. Otto Sampaio, o ano não acabou. Se você quiser ou puder... Fluarte, o nome Fluarte. Centro Cultural Fluarte. Centro Cultural Fluarte. Palavra difícil, né? Centro Cultural Fluarte. Se tiver uma pauta e se você quiser aí levar a gente aí, combinar, liga aí pra nossa produção. A produção é minha esposa.
enfim, produtora, diretora, cineasta, atriz, enfim, Atriz, entrevistadora, apresentadora, são todos, velho. Esposa, tá? Mãe, esposa. Mãe. Ô, Zé, falamos do cordel, falamos daquele cara que eu não esqueci o nome, falamos do seu livro, falamos do Octo Sampaio, J. Sobrinho e companhia, falamos da Alberena, segue a entrevista pra gente, vai, Alberena, J. Sobrinho, falamos dessa galera toda. Esse livro aqui, essa agenda aqui é a agenda das pessoas que já passaram aqui, o seu nome já está escrito, porque a gente já sabia que você vinha e já sabia que você vai deixar uma dedicatória aqui pra gente. Tranquilo. Tá combinado? Tá combinado. E aí agora, eu vou pedir um grande favor pra você. Antes, eu vou passar a palavra pra minha esposa e aí você entra nas considerações finais. Vai, gatinho, tem alguma coisa pra falar, pra acrescentar? Quero só Pra perguntar pra agradecer, ele. só tenho a agradecer a presença do nosso querido amigo Zé Salvador e deixar o convite aqui para os demais que foram citados aqui, que estamos esperando. É isso aí. Eu Fala, queria, Zé. eu queria fazer um agradecimento aqui ao destino. Agostinho. O destino me trouxe para São Gonçalo, não foi à toa, e botou muita gente boa. Eu não vou esquecer eu vou esquecer de pessoas, mas ela está inserida no meu contexto pela vivência e pelo que eu passei com eles. Maria Alice, Gilvan Carneiro, o Renato Cardoso, Lígia Helena, um beijo, Lígia Você Helena. também tá nessa lista. devendo, né? Você é primordial A gente tá na minha devendo pra vida. Ah, é? Então, desculpa. Maria Alice, Maria Ângela, lá da UBT, essa turma da UBT. E lá na nossa mesa, o J. Sobrinho, a Sônia do Casarão, um beijo, Sônia do Casarão, você sabe de quem é que eu tô falando. Aí vem o Otto Sampaio, o Décio Machado com a sua editora, esse cara que é doido, é gente 100%. Décio Machado, você tá na minha vida e não tem mais jeito de sair. E lá do outro lado, Bruno Black, Kátia Pires, meu amigo, grande amigo, o nosso presidente Gonçalo Ferreira da Silva, Marlon Erval, Cícero do Maranhão, esse pessoal todo. Mas eu queria falar de uma pessoa que é Edu Maciel. Ele vai entrar em cartaz agora no mês de novembro, aliás, outubro, novembro e dezembro. É um grande poeta, é um adido cultural de mão cheia e ele vai entrar em cartaz agora, outubro, novembro e dezembro, com um cordel do Zé Salvador, lá no Rio de Janeiro. Olha que legal. Então isso, o nome é Edu Maciel, Ih, rapaz, esqueci o nome. Depois do passa pra gente, a gente coloca na edição. Mas é o cara, esse é o cara, e vai ser muito legal. E queria agradecer minha esposa, Tânia, que a gente vive há um tempão. Pra essa câmera aqui, Zé. Tânia, um beijo. Agradecer também a meu filho, minha filha, e essa rapaziada que me atura aí à vontade, né? Que tem hora que é um saco aturar o Zé. E o Netinho Gael. O Netinho Gael, ele fica lá fazendo as brincadeiras dele e a gente vai para Paraty, não vai demorar muito. Nós estaremos na feira, na Flip, É isso aí. tá? Com o apoio do IFAM. E aí, uma consideração final? Bora encerrar. Bora encerrar? Quer falar mais nada? Não, Já só sei. agradecer. Eu já sou Faustão mesmo, já sou, né? Em geral. Exatamente. Zé, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado pelo seu tempo. A gente te pede desculpa de novo, porque a gente desmarcou 3, 4, 5 vezes. Ressalto que eu gostaria muito, mas muito, de colocar um vídeo por semana aqui, mas eu tenho que trabalhar de Uber para ganhar dinheiro. Confesso que a minha agenda é um pouco complicada. A minha esposa é atriz, a gente trabalha com edição de vídeo, com evento, enfim. Trabalho para empresa privada também, porque a gente tem que pagar as contas. E aí a gente não consegue ter uma rotina que a gente gostaria. Mas, se Deus quiser, tudo corre bem. Ano que vem as coisas podem mudar. E é isso, Zé. Mais alguma coisa? Só pode, mas eu queria deixar esses cordéis para você. Claro, já tá. Oba! Cadê? Esses aqui, Ah. esse aqui. Eita, Zé! Galera, ganhamos o livro antes de encerrar o vídeo. Vai, amor, pega aí. Bota lá. E a foto? E eu vou- Tem que fazer Calma aí. foto, autografo, Então, deixa eu só encerrar presente, aqui. livro. Galera, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, obrigado pela sua curtida. Por favor,
faça a inscrição e ative as notificações, porque essa é a melhor forma da gente ter uma interatividade. Que palavra chique, né? Chiquérrimo, Bacana, isso está importante. Interatividade. Isso aí pega, porque passou. Passou assim, uma coisa. Interatividade. Então, todos os comentários a gente responde. Tanto Magos e quanto a minha poesia. esposa. E eu ressalto para você que é artista aqui no universo de São Gonçalo que as portas estão abertas Justíssimas. para o nosso casamento perfeito. A gente Essa eu divulga a também. sua arte de uma forma gratuita. Zé, você pagou alguma coisa para vir aqui? Não, Nada? eu acho que deveria, mas não paguei não. Então, graças a Deus, eu queria. Aceitamos apoio também, galera. Se você Precisamos. cara, quiser mandar Quem duas quiser. músicas pra gente aí, pode mandar, que é o que a gente precisa aqui, porque aí depois eu sofro pra caramba na edição. Ó, mais um livro de Zé Salvador, Magos em Poesia. Bacana demais. Galera, e se você, eu vou botar aí embaixo na descrição o Instagram do Zé, se você quiser adquirir algum cordel, quiser adquirir algum livro, vai estar aí embaixo na descrição o livro, o Instagram dele. Não pode deixar que eu sei que eu coloco o Instagram dele. Enfim, galera, muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pela audiência. Graças a Deus, os inscritos, eles estão aumentando devagar, mas as visualizações estão se mantendo firmes, beleza? Então, Muito obrigada. muito obrigado aqui do São Gonça Podcast. Porque Porque do lado da moça também tem cultura. Galera, um abraço, fica com Deus e a gente se encontra nos Próximo vídeo. Zé, obrigado, cara. Jorge Gomes, um abraço. Zé, escreve aí, ó. Já encerramos o vídeo. Faz uma série. Bota lá pra fazer. Ah, não, pega o celular que eu faço. Tá sempre igual. Não escreva aí. O Beto tá mal. Zé, pouquinho. Muito. Zé mesmo.